Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje vamos para mais uma discussão sobre o mercado com o caso de Bold Tem Medo, que na sua segunda semana nos Estados Unidos tem uma arrecadação muito baixa mesmo, de 5 milhões e 600 mil dólares. Eu quero estender a análise para o cenário internacional, que nós não temos ainda o compilado dos números. No geral, esse filme deve bater na casa de 8, 9 milhões de dólares de arrecadação. O que, convenhamos, é pouco para o longa mais caro da história, da A24, dirigido por Ari Aster, estrelado por Joaquin Phoenix. Então você pode perguntar o que deu errado. E eu penso que quando você começa a querer estruturar essa resposta, vai ter que olhar para o passado. Olha, Ari Aster fez Hereditário, um sucesso extraordinário de bilheteria, 82 milhões de dólares no mundo. Midsommar conseguiu uma repercussão ainda assim com cerca de 48 milhões de dólares de arrecadação. Quando foi anunciado que Bold Tem Medo tinha um custo de 35 milhões de dólares e você tem que adicionar o marketing ainda como uma variável, muitos pensaram, olha, é um projeto de risco. E aí depois, era na época ainda Disappointment Boulevard, a questão da duração, de que é um filme de 3 horas de duração, e isso entra em pauta, e a questão do lançamento. Primeiro ponto que prejudicou muito Bold Tem Medo, a época com que ele foi lançado, justamente a competição. Por quê? Você está no mês de abril, que é um mês que tem o domínio de Super Mario. Tudo bem. Você poderia oferecer Bold Tem Medo como aquela outra opção. Você está vindo de um circuito de força de John Wick em março, outras opções que chamam a atenção, como O Exorcista do Papa, que consegue uma boa bilheteria. Você tem também o filme da Paramount, que é Dungeons and Dragons, que também tem um circuito que consegue um valor expressivo, ainda que traga um prejuízo enorme para a distribuidora. Eu vou deixar o link do vídeo no card. E aí, no mundo todo, na semana de lançamento de Bold Tem Medo, esse longa chega justamente contra Evil Dead Rises, A Morte do Demônio, A Ascensão, que era aguardado e que consegue também se consolidar como uma opção interessante. E aí você passa, né, para a competição. Tinha muita coisa nos cinemas do mundo todo. Questão sobre a duração. São 3 horas de duração. Sim, esse filme, diferentemente de outros projetos da própria produtora, ele gera uma controvérsia não só pela duração, mas também pelo que o exibidor vai fazer. O exibidor olha para esse filme e pensa, será que eu vou dar 3, 4, 5 sessões de Bold Tem Medo se eu posso, né, colocar uma de tarde ou uma de noite e oferecer uma opção limitada? Quem gosta do Ari Aster vai nessa sessão e aí depois eu quebro a sessão que duraria 3 horas de Bold Tem Medo, consigo fazer quase 2, né, de A Morte do Demônio, A Ascensão. Então, por mais que a questão sobre a duração do filme ela esteja em um outro patamar, você tem que levar isso em consideração para um projeto independente. Avatar, Vingadores, você não pode colocar como parâmetro de comparação. Existe uma rejeição por parte dos exibidores de colocar filmes longos desse tipo em que eles não têm a certeza também do impacto. E eu até me lembro que quando esse filme aqui ele teve o lançamento limitado nas salas IMAX dos Estados Unidos, conseguiu um resultado interessante pro baixo número de salas. E eu posso colocar justamente um exercício para que você faça na sua cidade, na sua região, que é o seguinte: compara a rodagem de Bold Tem Medo atualmente na sua segunda semana com esse filme que está na tela, que é The Whale, A Baleia, que se torna um fenômeno também de repercussão. Por quê? Porque The Whale tem muita força justamente com a repercussão. Ele tem aquele lançamento chamado lançamento escada nos Estados Unidos. Começa em Los Angeles e Nova York, depois vai para outras cidades, Boston, Seattle, Washington DC, Miami, e aí depois chega no resto do país. No cenário internacional, a curiosidade de The Whale era a seguinte: olha, o filme pode ser divisivo, pode ser controverso, mas tem uma grande atuação do Brendan Fraser, vale a pena ver para se posicionar. Eu realmente não consigo pensar em algo semelhante sobre repercussão de Bold Tem Medo, até mesmo para controvérsia. Ele, na minha visão, fica muito preso naquela questão surrealista de interpretação que muitos podem pensar, olha, são 3 horas de filme, talvez eu deixe esperar para lançamento via streaming. Pensando no mercado, o número é muito baixo. Vamos colocar que esse número aqui vai para 9 milhões de dólares, vai fechar com 10 milhões de dólares quando entrar justamente os dados do cenário internacional. Ainda assim é muito pouco.
A segunda semana tem uma queda expressiva no mercado internacional de número de salas. Pega no Brasil, por exemplo, quantas salas ofereceram Bold Tem Medo de forma limitada na sua estreia e quantas continuaram na segunda semana. Isso nos leva para a principal questão que eu queria tratar nesse vídeo, que é a seguinte. O filme é um fracasso de bilheteria. Com 35 milhões de dólares e com um número de marketing, o break-even no total vai bater o quê? Na casa de 100 milhões de dólares de bilheteria bruta, que é óbvio que ele não vai atingir. Será que a A24 ela vai rever o seu posicionamento no mercado por conta de Bold Tem Medo? Ou ela vai aceitar o prejuízo até porque futuramente você consegue lucrar com streaming, você consegue fazer bons contratos. Para televisão também seria uma outra fonte de renda. Depois tem aluguel digital, venda digital, Blu-ray, etc. Mas no cinema esse filme não se paga. Então o que a distribuidora vai fazer? Ela vai limitar o gasto? Ela não vai mais oferecer um orçamento tão expressivo de 35 milhões de dólares para um projeto que ela não tem controle de corte final, porque o discurso é muito bacana. É o de apoiar o realizador. É de assim, o realizador tem algo bom para fazer, a A24 vai te dar ferramenta, vai te dar dinheiro. Então hoje a indústria olha para esse caso de Bold Tem Medo e se pergunta qual será o próximo passo da produtora. A produtora que na época da pandemia decidiu adiar vários lançamentos dizendo o seguinte: a produtora ela trabalha com o cinema, ela precisa do cinema aberto, um que outro posicionamento pode ser um posicionamento direto para aluguel, streaming, tudo bem. Mas o cinema que move a A24. Com esse caso aqui, o maior investimento da história da produtora dá um fracasso também que se torna bem forte e marcante. Até porque qualquer análise, né, de mercado ela tem que levar em conta números, você não pode isolar. Eu acredito que nesse caso de Bold Tem Medo, a produtora ela tem que acatar, obviamente, o prejuízo que ela tomou, conseguiu sucesso com tantos outros lançamentos, vem de uma vitória no Oscar, de um fenômeno de bilheteria que é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, e eu não vou falar que ela fez uma aposta errada, mas fez um filme em que nem mesmo ela sabia como promover. Pega o marketing de Bold Tem Medo, a troca de título, a forma como o pôster, ele não te desperta tanta curiosidade, ou mesmo, né? Como o filme ele é pautado, e eu mencionei isso na minha crítica, para quem gosta do Ari Aster, para quem gosta do Joaquin Phoenix. Sobre o que é o filme, vai descobrir no cinema. Ele não fura a bolha, ele não instiga assim, olha, eu tenho que assistir Bold Tem Medo como eu vi no caso de A Baleia. A Baleia demora para estrear no mercado brasileiro, mas quando estreia tem uma repercussão excelente, por exemplo. E o que eu venho notando muito recentemente são pessoas que não acompanham o dia a dia e que talvez ouviram falar desse filme porque tem uma notícia, um vídeo de alguém falando sobre Bold Tem Medo, não necessariamente da curiosidade, mas sim porque alguém está repercutindo. O marketing de Bold Tem Medo é muito fraco, é muito ruim. Provavelmente, na sessão de teste do filme, a produtora não vai impor um corte final, isso fica para o diretor. Mas na sessão de teste eles já sabiam disso. A mudança de título pode ter vindo também para tentar gerar algum interesse extra pelo título Bold Tem Medo. E eles decidiram colocar o filme numa janela ruim, numa janela competitiva. Se esse longa tivesse estreado em fevereiro, eu acho que ele teria, quem sabe, uma sorte um pouco melhor. E além disso, tem a questão das 3 horas, dos exibidores que não estão interessados num filme desse tipo. E o que é engraçado é que para o cenário internacional, muitas vezes o atraso ele acaba limitando muito a arrecadação de um filme. Ty West no ano passado com X, Pearl, em muitos mercados demorou pra caramba para chegar, como no caso do Brasil. A Baleia demorou para estrear no Brasil, como eu disse, e quando estreou tem uma repercussão pela curiosidade, porque eu tenho que assistir, Brendan Fraser, possibilidade de Oscar, etc. Bold Tem Medo é um lançamento de vários mercados, não numa estrutura da A24, mas de parceiras, que simplesmente fica como uma opção escondida. Será que a A24 vai revisar todo o seu modelo de produção por conta desse resultado negativo? Eu acredito, pessoal, que essa é uma questão chave a curto prazo, porque atualmente, é claro que você tem empresas que elas buscam bons resultados e ninguém quer ter um fracasso de bilheteria nas mãos. Mas você, por outro lado, tem empresas como a A24, Neon, de certa forma Focus Features, que investe cada vez mais em equipe técnica, seja para direção, roteiro,
e que quer usar esse tipo de investimento também para identidade, do tipo, aqui nessa produtora nós não colocamos qualquer tipo de interferência criativa. O que você vai ver é o que o realizador quer realmente te entregar sem qualquer anotação extra do estúdio. Então, esse não é um caso que você vai isolar e dizer assim, é um filme que não deu certo porque tem 3 horas de duração, ou não deu certo só por causa da janela. Mas você começa a fazer ligações. Falta de marketing, 3 horas, janela ruim, né, sobre o que é o filme, será que só o nome do diretor e o nome do ator é o suficiente? No ano passado, nós tivemos vários e vários casos que já provaram que esse não é o caso. De todo modo, acredito que quando esse filme chegar para aluguel digital, Blu-ray, streaming, vai ter uma repercussão posterior. Não ao nível de Hereditário, não ao nível de Midsommar, e eu não acredito a longo prazo de uma mudança de eixo da A24 só por conta desse fracasso aqui. Acho que ela vai continuar investindo em diretores que ela acredita, talvez levando em conta a possibilidade de que você não conseguiria ter um retorno. Esse filme precisaria render mais que Hereditário. Era muita pressão para o Ari Aster. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!